Saudações a todos os alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Princípios de Equilíbrio Químico. Na videoaula de hoje, nós continuaremos no capítulo 3, falando um pouquinho mais sobre os aspectos adicionais dos equilíbrios aquosos. Na verdade, hoje nós continuaremos a falar um pouquinho dos tampões. Você sabia que em organismos vivos, todos os líquidos intracelulares e extracelulares têm tampões de pH para regular as reações bioquímicas? O sangue humano, por exemplo, ele tem um pH de 7,40 e é formado principalmente pelo sistema tampão ácido carbônico, que reage com a água, formando o bicarbonato de sódio. Nessa representação esquemática, nós temos o comportamento do pH do sangue humano. Geralmente ele está em torno de 7,4, sofrendo algumas alterações aqui mínimas em relação ao sangue arterial, que varia até 7,45, e o sangue venoso, que varia até 7,35. Se, por exemplo, essa variação de pH for superior a 7,45 ou inferior a 7,35, chegando a limites de 7,95 e 6,85, perdão, isso pode induzir a danos irreparáveis, inclusive a morte celular. E a partir disso, vocês conseguem perceber a importância dos tampões para a vida humana, por exemplo. Vamos então agora aprender um pouquinho sobre o cálculo do pH de um tampão. Para isso eu trouxe para vocês um exemplo prático, que diz o seguinte: qual é o pH de um tampão de 0,12 molar em ácido lático e 0,10 molar em lactato de sódio? É dado que para o ácido lático, o Ka é igual a 1,4 vezes 10 a menos 4. Sabemos que o ácido lático é um eletrólito fraco e o lactato de sódio é um eletrólito forte, ele deriva de um eletrólito fraco. As espécies principais na solução são, portanto, o ácido lático, o lactato e o sódio. Como vimos anteriormente, o sódio, o Na+, íon sódio, é um íon espectador. Ele não participa diretamente da minha reação. Já o par ácido base conjugado, ácido lático, lactato, ele vai determinar a concentração de H+, e, consequentemente, o pH do meu meio. A concentração de H+, ela pode ser determinada ao utilizar o equilíbrio de dissociação do ácido lático. A concentração inicial e a concentração no equilíbrio das espécies envolvidas nesse equilíbrio pode então ser obtida da seguinte forma, usando a nossa famosa tabelinha, onde nós temos o ácido lático sendo ionizado, formando OH+, e íons lactato. Representando aqui na primeira linha a concentração inicial, na segunda linha a variação de concentração e na terceira linha a concentração no equilíbrio. Nós sabemos pelo enunciado do nosso problema que a concentração de ácido lático inicial é de 0,12. A concentração de H+ é 0 e a concentração de lactato é 0,10, já que foi adicionado esse íon comum à minha solução. Consequentemente, a variação na concentração vai ser de menos X, porque reagentes são consumidos para o ácido lático, mais X para o H+, que produtos são formados, e mais X para o lactato. Logo, a concentração no equilíbrio vai ser 0,12 menos X para o ácido lático, X para o H+, e 0,10 mais X para íons lactato. As concentrações no equilíbrio, elas são governadas pelas expressões de equilíbrio. Nós sabemos que o Ka para essa reação, ele é dado como a concentração de H+, vezes a concentração de lactato, dividido pela concentração de ácido lático, de acordo com a reação que nós vimos no slide anterior. Além disso, é dado no problema que o Ka é igual a 1,4 vezes 10 a menos 4. Podemos, então, substituir esses valores
pelos valores tabelados, que acabamos de encontrar, ou seja, a concentração de H+ é igual a X, concentração de um lactato é 0,10 mais X no equilíbrio, viu, gente? E concentração de ácido lático, 0,12 menos X. Tudo isso é igual a 1,4 vezes 10 a menos 4, que é o valor do meu Ka para o ácido lático. Percebam, porém, que o valor de Ka é pequeno. Além disso, a gente tem um íon comum presente, que é o íon lactato. Logo, espera-se que o valor de X seja muito pequeno em relação a 0,10 nessa soma e em relação a 0,12 nessa subtração. Logo, nós podemos simplificar essa equação por termos práticos, desprezando o valor de X na soma e na subtração. Fazendo isso, a nossa expressão passa a ser X vezes 0,10 dividido por 0,12 é igual a 1,4 vezes 10 a menos 4. Agora, então, fica fácil determinar o valor de X, que é igual a 1,7 vezes 10 a menos 4 molar. Lembrando que esse valor de X é equivalente à concentração de H+. Portanto, para calcular o pH, basta a gente tirar menos log desse valor, ou seja, menos log de 1,7 vezes 10 a menos 4. Consequentemente, o pH do meu sistema vai ser 3,77. A gente pode ainda simplificar esse cálculo da seguinte forma. Uma alternativa seria aplicar a equação de Henderson-Hasselbalch diretamente com as concentrações iniciais de ácido e base para calcular o meu pH. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui que representa um atalho para o nosso cálculo. Ou seja, pela equação de Henderson-Hasselbalch, pH é igual a pKa mais log da concentração da base pela concentração do ácido. Se usarmos diretamente a concentração da base conjugada ao A e do ácido, nós conseguimos, então, determinar diretamente o valor de pH. Lembrando que o pKa foi obtido pelo menos log da concentração, menos log do Ka, e a concentração da base, que aqui é o sal conjugado ao ácido lático, né? A base conjugada ao ácido lático é de 0,10, e a concentração do ácido, que é o ácido lático, é 0,12. Isso dá, então, resolvendo essa equação diretamente, o valor de pH de 3,77. Outro tema importante quando se fala de tampões é a chamada capacidade tamponante e a faixa de pH. Pois elas são duas características muito importantes de um tampão ou solução tampão. A capacidade tamponante, por exemplo, ela representa a quantidade de ácido ou base que um tampão pode neutralizar antes que o pH comece a variar a um grau apreciável. A capacidade tamponante, ela depende da quantidade de ácido e de base usado na preparação do tampão. Já a faixa de pH, ela representa o intervalo de pH ao longo do qual o tampão atua de forma eficaz. Falando um pouquinho mais sobre a capacidade tamponante, nós sabemos que os tampões, eles resistem com mais eficácia à variação de pH em qualquer direção, quando as concentrações do ácido fraco e da base conjugada, o sal, que compõe esse tampão, são aproximadamente iguais. A relação pH igual a pKa, ela fornece o pH ideal de qualquer tampão. Geralmente trabalhamos com soluções equimolares para que a gente consiga ter essa relação obedecida, pH igual a pKa, como a gente viu no finalzinho da videoaula anterior. Por essa razão, tentamos selecionar um tampão cuja forma ácida tem pKa próximo do pH desejado. Normalmente, os tampões têm um intervalo de pH utilizado, ou seja, uma faixa de pH de mais ou menos 1 unidade de pKa. Ou seja, o intervalo de pH é igual a pKa mais ou menos 1. E vocês sabem de onde vem essa expressão? Pois bem, qualquer mudança na razão entre as concentrações da base e do ácido, ou do ácido e da base, em uma ordem de magnitude igual a 10, muda o pH em 1 unidade.
Vejamos como. Por exemplo, sabemos pela equação de Henderson-Hasselbalch que o pH é igual ao pKa mais log da concentração da base dividido pela concentração do ácido. Observando mais atentamente para essa razão aqui, da concentração da base pela concentração do ácido, se tivermos um aumento da concentração da base em relação à do ácido de 10 vezes, nós aumentamos o pH. Como? Aqui, de forma hipotética, nós estamos trabalhando com ácido com a concentração de 10 a menos 2. Perdão, uma base com a concentração de 10 a menos 2. E um ácido com a concentração de 10 a menos 3. Ou seja, a concentração da base é 10 vezes maior do que a do ácido. Essa razão tem como resultado 10 elevado a 1. Mas nós sabemos que log de 10 elevado a 1 é igual a 1, o que transforma essa expressão aqui em pH é igual a pKa mais 1. Quando? Quando a concentração da base é 10 vezes maior do que a concentração do ácido. E se o inverso ocorrer, ou seja, aumentar a concentração do ácido em relação à base 10 vezes, né, o que vai acontecer? A gente vai tornar a solução mais ácida, ou seja, vamos diminuir o pH. No nosso exemplo hipotético aqui, a base agora tem uma concentração de 10 a menos 3 e o ácido 10 a menos 2, ou seja, o ácido é 10 vezes maior a concentração dele do que a da base. O resultado dessa razão aqui é 10 elevado a menos 1. Acontece que log de 10 elevado a menos 1 é menos 1. Se substituirmos esse valor na expressão de Henderson-Hasselbalch, nós temos então que o pH é igual a pKa menos 1. Somando, então, essa expressão com a anterior, quando o ácido é 10 vezes mais concentrado que a base, ou quando o ácido é 10 vezes menos concentrado que a base, nós temos a faixa de pH teórica, que vai de pH igual a pKa, mais ou menos 1. Mas qual é o efeito que a adição de ácidos ou bases fortes causam no tampão? Bem, as reações de neutralização entre ácidos fortes e bases fracas, elas prosseguem praticamente até se completarem. Assim como ocorre com as reações entre uma base forte e um ácido fraco. Para que a gente possa calcular como o pH de um tampão responde à adição de um ácido forte ou de uma base forte, nós vamos seguir a seguinte estratégia. Primeiro, considere a reação de neutralização do ácido, a reação de neutralização ácido-base e determine seu efeito na concentração do ácido HA genérico e da base ameno genérica. Essa etapa do procedimento é chamada de cálculo estequiométrico do reagente limitante. Segundo, use os valores calculados na etapa anterior, ou seja, da concentração de HA e de A- com o Ka para calcular a concentração de H+. Essa etapa é o cálculo de equilíbrio e ela pode ser mais fácil de executar usando a equação de Henderson-Hasselbalch, se as concentrações do par ácido base fraca são muito grandes em comparação ao valor de Ka do meu ácido. Para a gente sumarizar essas ideias, a figura 17.3 traz aqui um esquema do cálculo de pH de uma solução tampão depois da adição de um ácido forte ou de uma base forte. Começando aqui, nós temos um tampão contendo o ácido e sua base conjugada, e hipoteticamente nós vamos primeiramente adicionar um ácido forte. Percebam que esse ácido adicionado, ele vai interagir com o componente da base conjugada do tampão. Ele vai ser consumido pelo componente da base conjugada do tampão, formando a espécie HA. A partir, então, dessa reação, nós podemos calcular os novos valores da concentração de HA e da concentração de A-. De posse desses valores, usando o Ka, a lei de ação, pela lei de ação das massas, concentração de HA e a concentração de A-, nós podemos calcular a concentração de H+, e, consequentemente, o pH. Nós também podemos adicionar uma base forte. Agora, nós temos que a base forte vai interagir com o componente ácido fraco do tampão, consumindo essa quantidade de base forte que foi adicionada e formando a espécie A-.
A partir, então, dessa reação, nós podemos calcular os novos valores da concentração de HA e de A-, usar o Ka, concentração de HA e a concentração de A-, para calcular a concentração de H+, e a partir da concentração de H+, calcular o pH. Ou seja, nessa primeira etapa aqui nós temos o cálculo estequiométrico e nessa segunda etapa nós temos o cálculo de equilíbrio. Mas para fixar mais ainda essa ideia, vamos a um exemplo prático. Seguinte, um tampão é preparado com a adição de 0,3 mols de ácido acético, CH3COOH, e 0,3 mols de acetato de sódio, CH3COONA, em água suficiente para fazer 1 litro de solução. Sabemos que o pH do tampão é 4,74, exatamente o valor do pKa, já que a concentração do ácido e do sal são as mesmas. E aí, retomando aquela ideia de pH igual a pKa, quando as concentrações são equivalentes, eu já sei que esse valor aqui é o valor do pKa do ácido. Então, se pede, calcule o pH dessa solução após a adição de 5 ml de hidróxido de sódio, NaOH, 4 molar. Tá bom? Nós temos um sistema tampão formado por ácido acético e acetato de sódio, cujo pH é 4,74, e eu quero saber qual a variação do pH desse sistema quando eu adiciono 5 ml de hidróxido de sódio, uma base forte, na concentração de 4 molar. A resolução desse problema envolve as duas etapas que foram resumidas na figura 17.3 do slide anterior. Em primeiro lugar, nós devemos então fazer o cálculo de estequiometria para determinar de que modo o OH- da base forte que foi adicionado vai afetar a composição do meu tampão. A seguir, nós usamos a composição do tampão resultante e a equação de Henderson-Hasselbalch, ou a expressão da constante de equilíbrio do tampão, para determinar o novo pH. Pois bem, vamos começar então com o cálculo estequiométrico, etapa número 1. O OH- fornecido pelo hidróxido de sódio, ele reage com o ácido acético, que é o componente ácido do meu tampão. Uma vez que os volumes estão mudando, é prudente verificar quantos mols de reagentes e produtos são produzidos e, em seguida, dividir pelo volume final para obter as concentrações, já que o volume está aumentando a partir da adição da base forte. Antes da reação de neutralização, existem 0,3 mols de ácido acético e de acetato, conforme dito aqui no enunciado do meu problema. A quantidade de base adicionada, ou seja, o número de mols de base adicionada, é igual, portanto, a 5 ml, ou seja, 0,005 litros, transformando de ml para litros, vezes 4 mols por litro, que é a concentração de hidróxido de sódio. Esse produto aqui dá o número de mols, ou a quantidade de base adicionada, que é de 0,02 mols. Nós sabemos, então, agora, a quantidade de mols inicialmente presentes de ácido acético, de acetato, e a quantidade de mols da base que foi adicionada. E sabemos que a base reage com o ácido acético. Neutralizar, então, 0,2 mols de hidróxido requer 0,02 mols de ácido acético. Eles estão numa relação estequiométrica de 1 para 1. Um hidróxido neutraliza 1H+ do ácido acético. Então, neutralizar 0,02 mols de hidróxido da base forte requer 0,02 mols de ácido acético. Consequentemente, a quantidade de ácido acético diminui em 0,02 mols, porque são consumidos pela base, e a quantidade de produto, que é o acetato, vai aumentar justamente nesses 0,02 mols. Podemos, então, criar uma tabela para sumarizar essas ideias e verificar a composição, como a composição do tampão varia após a adição da minha base forte. Temos, então, na primeira linha, antes da reação, isso aqui em mols. Na segunda linha, a variação do reagente limitante em mols.
e na terceira linha, após a reação. Percebo que eu tenho ácido acético reagindo com a base forte, formando água e íons acetatos. Antes da reação, a quantidade de substância de cada um dos componentes da reação é do ácido acético 0,3, do hidróxido 0,02, que nós calculamos a partir do volume e da concentração da base adicionada. A água não importa, que é só o solvente no meu sistema. E o acetato tem uma quantidade, né, de 0,3 mols também, que é o meu íon comum que compõe o meu tampão. Nós temos, então, uma variação do meu reagente da seguinte forma. Eu tenho o consumo de 0,02 mols do ácido acético, já que eu adicionei 0,02 mols de base. Eu também tenho, consequentemente, o consumo de 0,02 mols. Perceba que, como estou falando que eu estou consumindo, o sinal é negativo. A água não vai interessar nos nossos cálculos e eu vou ter a formação de 0,02 mols de acetato devido ao consumo de 0,02 mols de ácido acético e da base. Após a reação, então, eu tenho a subtração desses dois momentos, a quantidade de substância antes da reação e pela variação, ou seja, 0,3 menos 0,02 vai ser 0,28 mols de ácido acético após a reação. A quantidade de hidróxido após a reação vai ser zero, ele vai ser totalmente consumido. A água não vai entrar nos nossos cálculos. E a quantidade de acetato formado vai ser 0,3 menos 0 mais 0,02 mols, ou seja, 0,32 mols. Com isso, nós temos, então, as quantidades nesses três momentos. Podemos, então, agora passar para os cálculos de equilíbrio. Agora, nós voltamos para o equilíbrio que determinará o pH do meu tampão, isto é, a ionização do meu ácido acético. Usando as novas quantidades de ácido acético e acetato remanescentes no tampão, após a reação com a base forte, nós podemos então determinar o novo pH ao aplicar diretamente a equação de Henderson-Hasselbalch. Reparem, no entanto, que o volume final da solução agora é igual a 1 litro, que é o inicialmente presente, mais 0,005 litros, que equivale aos 5 ml de base que foram adicionados. Ou seja, o volume final agora da minha solução é 1,005 litros, por causa da adição do hidróxido. Podemos, então, aplicar agora a equação de Henderson-Hasselbalch, pH igual a pK mais log da concentração da base pela concentração do ácido. pK é 4,74. A concentração da base agora vai ser 0,32 mols dividido pelo volume final, que é 1,005 litros. E a concentração do ácido acético, vai ser 0,28 mols, também dividido por 1,005 litros. Resolvendo, então, essa equação, nós chegamos a um pH de 4,80, como um novo pH após a adição da base. Perceba, então, que no início, quando nós temos apenas o tampão, formado aí por 1 litro de solução composta por 0,3 mols por litro de ácido acético e 0,3 mol por litro de acetato, o pH do meu meio é de 4,74. No momento seguinte, quando são adicionados 5 ml de hidróxido de sódio, 4 molar, esse pH vai aumentar. No entanto, devido à presença do tampão, esse pH vai aumentar apenas em 0,06 unidades, uma vez que ele passa de 4,74 a 4,80, mesmo com a adição de 5 ml de uma base forte em uma elevada concentração. E aqui, meus caros, reside a capacidade tamponante. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como de praxe, deixo para vocês aqui a atividade assíncrona 3, que deve ser postada impreterivelmente até as 23 horas e 55 minutos do dia 27 de julho. Desejo, então, a todos uma ótima semana e nos vemos na próxima videoaula. Até lá!